Parte 2 do vídeo de IA. Olha só, tô aqui de novo pra gravar sobre IA, sobre como é que eu uso IA nas minhas produções sem ser um preguiçoso. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que eu não uso IA generativa pra gerar imagens e botar no meu cliente final, não é isso. Eu uso IA pra organizar processo, pra automatizar algumas coisas. Eu uso IA da forma boa, da forma que deveria ser usada na minha opinião. Obviamente porque é a minha opinião, no meu canal. Falando em canal, uma das coisas que o pessoal comentou comigo era: uai, posta o conteúdo que você tem de portfólio e deixa tudo no seu canal. Porque aí é mais fácil, né? Você só linka lá do seu canal pro seu site, tá tudo pronto. Só que se eu fizer isso, eu vou estar indo contra toda a minha estratégia. Por quê? Porque minha ideia é eu abrir o jogo aqui no YouTube. E no Instagram, obviamente, posso lançar uma coisinha ou outra pra anunciar, mas a ideia é a página principal, é tudo lá, tá bem bonitinho, e não mostrar essa parte do por detrás da cena. Por quê? Porque aqui eu exponho meus erros, minhas falhas, meus acertos também. E por mais que essa naturalidade também é interessante pro cliente, mas não é muito bom falar das falhas, dos erros. Por mais que é bom mostrar o processo, mostrar o que a gente tá aprendendo, mas a imagem que eu tenho de perfil pro cliente não é passar como o aprendiz que tá experimentando, tá testando, não nada a ver. Quero passar realmente como o expert, o profissional que entrega resultado, e eu faço isso. Só que até os experts, em algum momento tem uma coisa ou outra que vai acontecer, que eles vão precisar aprender alguma coisa. Então por isso que eu não quero associar esse canal aqui diretamente com o meu Instagram e o meu site. Por causa disso, aqui nesse canal do YouTube, viajei. Aqui nesse canal do YouTube, aqui nesse canal eu vou estar abrindo mais, eu vou estar explicando, eu vou estar desabafando, vou estar... É onde a minha cabeça vai ficar mais... Enfim, vem comigo. O que eu tô fazendo agora? E basicamente, estou finalizando umas pós-produções ali, umas edições de projeto. Como esses dias foram muito preenchidos de gravação, eu tô tendo que me desenrolar bastante agora com a edição. Por mais que eu podia contratar um editor, só que pra isso eu teria que treinar o editor antes. E eu tinha falado no vídeo anterior, inclusive, primeiro vídeo, que eu iria contratar um editor. Sabe o que aconteceu? Não contratei editor nenhum, porque eu consegui otimizar o meu processo, ainda bem. Consegui otimizar o que eu fazia de motion, que inclusive dá outro vídeo. Consegui otimizar o que eu tinha de pré-produção. Isso me ajudou muito também na pós. Isso fez com que eu poupasse tempo e pudesse editar mais coisa junto. Qual que tá sendo o meu ceiling agora, o meu teto? Equipamento. O PC tá superaquecendo, já troquei a pasta térmica. Continua superaquecendo e aparentemente pode ser aqueles thermal pads, com espuminha termal, que é outra coisa que eu vou ter que trocar, porque ele tá superaquecendo e toda hora, tipo assim, eu acho que a cada 15 minutos ele desliga quando eu tô fazendo alguma parada. Atualmente esse tá sendo meio que meu ceiling. Também tem alguns processos muito interessantes, formas, né, de automatizar o que eu faço, facilitar também o que eu faço. E entre elas tá muitas ferramentas que eu vou estar utilizando IA pra criar. E pra mim, de verdade, IA tá sendo incrível, porque o que eu posso fazer de automação, o que eu posso fazer de resumo que eu iria ter que fazer manualmente, e o que eu posso fazer de organização também com IA é absurdo. Eu não sei como é que eu nunca pensei nisso antes. Enfim, vamos ver como é que vai ser o próximo dia de gravação acontecendo. Tamo aqui de novo. Como dá pra perceber, o setup é muito parecido porque é a mesma coisa, é uma mesa com um computador, não tem muito o que ser diferente. Em resumo, aqui eu tô só finalizando os vídeos aqui, mas as ferramentas que eu tenho atualmente são essas daqui, ó. Uau! Muito bom. Esse daqui é o meu CRM, prazer CRM, esse aqui é o meu canal do YouTube. E esse CRM basicamente é responsável por me informar as minhas prioridades. Então eu montei um algoritmo interno que não é complexo, mas ele usa em consideração alguns fatores para organizar minhas prioridades. Então nele tem o meu CRM, que tem os meus clientes, em qual fase tá os meus, tá em pré-produção, produção, pós-produção, se tá entregue. Mostra também a lista de todos os meus clientes que eu tenho atualmente. Cada cliente, na hora que eu clico, ele mostra o tipo de temperamento ou que seria aquela ideia do DISC, né, de dominante, influente, conforme, estável. Ele mostra qual que é e adapta as mensagens que eu mando para isso. É um negócio moldado realmente para a forma que eu uso, e é muito útil. E entre eles tá as duas coisas principais. Os meus follow-ups, que ele basicamente lê todo o meu histórico de mensagem, e a partir desse histórico ele define se eu tenho alguma coisa pendente para responder para o cliente, se eu tenho algum tipo de material que está pendente, ou então o cliente tem alguma coisa. Se algum cliente está passando de uma fase de quente para morno, ele manda uma mensagem. Se está morno ou para frio, manda uma mensagem também. Obviamente ele não manda automático, eu coloquei para eu aprovar, porque vai que acontece alguma. Então, os meus follow-ups aparecem aqui, eu posso editar o follow-up, posso enviar ou descartar. E o principal, prioridades. Isso daqui é muito massa. Basicamente o que essa linha aqui faz ela seleciona para mim qual que é a minha prioridade, o que eu tenho que fazer agora de mais importante. Como que ele define isso? Ele leva em consideração alguns fatores. Ele leva em consideração a data do projeto, o valor, né, o quanto que custou o projeto, quanto que foi o investimento, leva em consideração a dificuldade, também leva em consideração em qual fase o projeto está atualmente. E a partir disso, ele monta um algoritmo que ele funciona em formato de ponto e
quanto maior, mais pontos tem. Então um projeto que ele é difícil, ele é caro, ele tá atrasado, vamos dizer assim, metaforicamente, tá? Só pra exemplo, se um projeto ele é muito difícil, ele tá atrasado e ele é muito caro e ele tá na fase de pós-produção, por exemplo, ele vai estar top 1. Agora, você tem um extremo oposto, que é um projeto que ele é super baratinho, não custou nada, ele é um projeto também super fácil, ele é um projeto que tá em pré-produção ainda e é um projeto que tem muito prazo, ele vai estar lá embaixo. Então ele vai de um extremo a outro extremo, graças a Deus eu não cheguei a outro extremo, mas ele vai de um extremo a outro extremo e define notas para cada um dele, de pontuação, e a partir disso ele organiza qual que é a minha prioridade, qual que é o próximo projeto que eu tenho que avançar. Porque isso aqui é muito útil para mim, porque eu me pego muitas vezes priorizando a coisa errada. O que isso significa? Significa que muitas vezes eu me pego priorizando um projeto que é muito fácil, muito barato e que ainda tem muito prazo, sendo que tem alguns projetos que estão mais perto da deadline, que são mais caros ou mais complexos, que eu devia estar priorizando eles. E aí, eu só vou perceber isso quando eu vou botar na ponta do papel. Isso é muito ruim, porque eu fico dependente de eu estar toda hora fazendo esse follow-up comigo mesmo. Mas por que eu faço isso se eu não posso automatizar? Então, toda vez que o cliente fecha comigo alguma coisa, automaticamente ele vem parar aqui no CRM. E no momento que ele entra aqui no meu CRM, ele já é designado em qual etapa que ele tá, já é designado qual a prioridade que eu tenho pra fazer. E a partir disso, ele define a prioridade. Não só isso, como também, se eu vejo que tem alguma coisa que, eu vejo que tem que ter mais prioridade ou menos prioridade, eu posso manualmente arrastar e trocar a posição dele também. É ok. Vou ter também essa função. E por último, tem a minha IA, o Alfred. Eu chamei ele de Alfred porque eu vi o Daniel também com a IA dele, que ele também chamou de Alfred. Então, pronto, uma ideia. E basicamente o que essa IA faz é tomar conta de tudo isso. Tudo que eu tenho, todo esse meu banco de dados está internamente no meu PC, então a única forma de alguém hackear é se alguém entrar no meu PC. Não está criptografado, porque eu também não vejo necessidade de fazer isso agora, mas quem sabe eu posso montar também um algoritmo para isso. E basicamente quando eu faço um request, ele entende que esse request precisa, utiliza os comandos internos que ele gerou e a própria IA vai buscar a partir desses comandos o que esse comando gerar de resultado. Então, se eu falo para minha IA, olha, aquele projeto de 500 euros se tornou agora um projeto de 700 porque eu vendi um blá 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 a mais. Ele vai entender o que ele precisa fazer, ele entendeu o que ele precisa criar um projeto a mais, ele precisa adicionar, trocar os valores desse novo projeto, prazo, tudo. Ele entende tudo, ele lê o histórico de mensagens, preenche e já determina qual a prioridade que ele tá, já determina no meu CRM também aonde que tá. Cara, isso é muito útil. Quais são as próximas ferramentas que eu quero criar? Primeiro de tudo, é uma ferramenta mais pro meu bem, tipo, da minha vista. Seria a partir de um certo horário, quando ele detecta que tá ficando escuro, ele diminui o brilho dos meus monitores aos poucos. E se eu não tiver com DaVinci, Photoshop, Lightroom, algum programa de edição que é visual aberto, ele também ativa o modo noturno, o que é muito útil, porque muitas vezes eu me pego, tipo, depois que já escureceu, com minha tela brilhando no máximo, e para eu escurecer é uma dor de cabeça, porque eu tenho que entrar no HDR dela e diminuir o slider dele, não é só mexer aqui embaixo normal. Mas enfim, fora isso, outra coisa também que eu vou montar de ferramenta é a minha pré-produção com IA. E como que vai funcionar? Basicamente, eu vou poder gravar, e essa é a minha forma, vou montar pro meu jeito, né? Eu funciono muito visual, eu fecho os olhos e começo a falar e descrever o que vem na minha cabeça para aquele roteiro. Então eu vou basicamente precisar só gravar um áudio, não importa a duração, não importa a sequência, eu vou gravar um áudio, ele vai transcrever esse áudio, jogar no IA, a IA vai entender quais são os momentos, e eu vou falando mesmo quais são os momentos, quais são os trechos e como é que vai funcionar esse. E ele vai deixar um espaço em branco, para fazer upload de uma foto. E aí, depois que eu já falei todo o meu roteiro, eu vou desenhando o meu roteiro, e algo que também é a forma que eu gosto de fazer, que é, se eu tenho algo visual muito específico, eu gosto de pegar um papel e desenhar o que eu quero, e eu só preciso colocar em cima, escrever o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, aonde for para encaixar esse roteiro, e quando eu tirar a foto, ele vai selecionar a partir desse número, ou então eu posso ir manualmente no ponto que eu quero e fazer o upload da foto. E quando eu fizer isso, ele fica salvo, ele vai gerar um PDF no final, e eu posso enviar esse PDF pro meu cliente, pro crew, que vai me auxiliar, para quem for, e lá vai ter todas as informações. Obviamente, eu vou poder alterar o que eu quiser, mas lá tem tudo. Vai ter a descrição visual, vai ter a descrição de som e vai ter a referência visual também. Isso vai automatizar muito, porque geralmente tem que fazer isso na mão e é uma chata. E tá sendo muito massa poder experimentar com essas ferramentas, porque eu consigo automatizar muita coisa que geralmente eu teria que contratar alguém ou teria que delegar, e eu posso fazer eu mesmo. Mais prático. Então tá faltando só fazer alguns tipos de fine tuning, né, de ajuste fino
para o meu bot. E aí para isso é jogar o meu projeto todo no cloud e deixar ele processando. Mas atualmente está sendo muito útil. Eu botei também ele de uma forma que quando eu ligo meu PC ele automaticamente também abre e já fica lá disponível só para eu ver e eu ver o que tem de importante e tal. Se aparecer alguma coisa, ele me dá uma notificação. É muito útil, muito útil. E na minha visão, se a gente conseguir otimizar nosso processo com IA dessa forma, vai ser 1000 vezes melhor do que ficar simplesmente tacando as coisas na IA, fala, se vira, monte um roteiro para tal. Ainda mais porque qualquer tipo de marca grande vai confiar na sua visão, não na visão do chat, não na visão do chat do Gemini, do Claude, do que for. Ele vai confiar na tua visão como produtor, ou na tua visão como diretor de fotografia, ou enfim. E nesses sets precisa vir da tua cabeça. Então, recentemente eu trabalhei como diretor de fotografia num projeto, e foi basicamente isso que aconteceu. Por mais que tinha lá uma visão meio que pré-pronta do diretor, ele passou pra mim e falou, mano, o que você acha e como que você vê que dá pra adaptar isso? E aí eu fiz o meu ajuste. Eu não joguei no chat e falei ajuste. Eu fiz o meu ajuste, fiz as minhas ideias e a ideia específica que eu tive funcionou muito. Então, basicamente isso. Tô muito animado com essas novas ferramentas. Tô muito animado também para futuramente, quem sabe, compartilhar uma versão que cada um pode usar, pode implementar na sua própria. E também tô muito animado porque aos poucos a gente vai avançando. Obviamente, né? Aquela ideia de fazer algo de forma expansiva é muito bom. Só que também a gente tem que vir pra realidade de que é aos poucos. A gente monta, passo a passo. Enfim, é isso. Esse aqui foi mais um vídeo sobre IA, porque eu gosto de falar. Espero que tenham conseguido passar algo de útil pra você. E é isso. Tamo junto. Tchau, tchau.